Vamos continuar o nosso programa de excelência acadêmica e profissional. E hoje nós vamos tratar sobre aqueles aspectos em que nós não temos muito conhecimento das nossas deficiências ou falhas ou lacunas no nosso modo de desempenhar a atividade profissional. Então, para isso, é necessário considerarmos algumas coisas que são absolutamente importantes para o desenvolvimento pessoal. O que é uma competência? Competência vem a ser aquela qualidade ou aquele aspecto em que você desenvolve em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes que levam a ter uma eficácia e eficiência na atividade que você desenvolve profissionalmente ou academicamente. Nós já tínhamos falado dessas competências básicas ou fundamentais, elencamos 8 delas: a reflexão e a análise, vontade com a capacidade de esforço, a iniciativa e motivação, o trabalho em equipe, a tomada de decisão, qualidade no processo decisório e comunicação e empatia e as habilidades sociais correspondentes. Nós temos algumas questões para poder desenvolver os hábitos da seguinte forma. A virtude vem a ser o hábito bom, ou aquela qualidade que te leva a ser melhor, que leva a buscar o melhor de si mesmo. O hábito bom exige da nossa parte a repetição de atos. Toda vez que nós reiteramos esses atos de uma forma consciente, de uma forma desejada, nós vamos evoluindo como que por um plano inclinado, e esse hábito, ou essa repetição, vai nos ajudar a ter uma facilidade, uma propensão para exercer aquela atividade de uma determinada forma. E essa vontade que se determina e se orienta para o esforço. Portanto, a vontade se desenvolve com esforço. Numa questão que pode ajudar o pensamento, muitos de nós imaginamos que o desenvolvimento das qualidades, especialmente as qualidades que levam à liderança, a conduzir-se de uma forma mais proativa, com mais iniciativa, tudo isso passa como sendo algo que nasce com o sujeito. No entanto, tal como nós vemos aí na figura, ela pode nos ajudar a pensar que, em parte, as qualidades, elas correspondem a aptidões. O sujeito está mais disposto para determinado tipo de atitude ou tipo de comportamento. E outra parcela vem a ser aquilo que o cidadão, ou cada um de nós, fazemos em termos de esforço, em termos de educação, em termos de desenvolvimento pessoal. Isso corresponde à atitude. Então, portanto, nós temos, em parte, aptidão, atitude. Numa das abordagens bastante utilizadas em termos de recursos humanos para o desenvolvimento de competências, nós utilizamos aquilo que se chama a janela de Johari, que corresponde ao nome de 2 autores, Joseph Luft e Arrington Ingham, que desenvolveram essa abordagem no ano 1955. Esse quadro é bastante interessante, pois relaciona o que os outros percebem dos nossos comportamentos e o que nós mesmos, conhecemos ou desconhecemos do nosso modo de ser. Então, isso acaba definindo 4 quadrantes ou 4 áreas em que nós podemos pensar. Numa primeira área, em que os outros, vejam aqui que eu estou indicando, outros conhecem, portanto, e voltando então a essa ideia, no slide, nós temos aqui na horizontal o que os outros percebem do nosso comportamento, conhecem e desconhecem. Nessa região desse quadrante, corresponde ao que os outros percebem ou conhecem do nosso modo de ser, e nós também conhecemos. Portanto, essa região a gente chama de uma zona aberta ou do eu público. Há uma outra região que vem a ser essa que os outros desconhecem e nós conhecemos perfeitamente. É uma zona oculta, o eu fechado.
O outro quadrante vem a ser no desconhecimento, tanto nosso pessoal, como das pessoas que estão à nossa volta. Portanto, nós temos o desconhecimento e as pessoas desconhecem. Essa zona inconsciente, o eu desconhecido. A outra, que é bastante relevante, e essa daqui nós temos que ter em conta, pois acabamos desconhecendo nós mesmos quais são as nossas limitações, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas falhas, e as outras pessoas que convivem conosco, elas nos conhecem, e essa região é aquela que chamamos de zona cega. Por isso nós necessitamos ter feedbacks, retornos, aconselhamentos, para conhecer melhor aqueles aspectos que nós estamos desconhecendo e as outras pessoas têm clareza. Por isso, nas avaliações de desempenho, quando nós temos um feedback do nosso superior, alguma pessoa que está a cargo do nosso desenvolvimento, nos ajuda muitíssimo dando luzes sobre aspectos do nosso comportamento que prejudicam ou nos fazem estar limitados no trabalho profissional, ou na vida acadêmica, ou no desempenho dos nossos estudos. Toda mudança comportamental exige da nossa parte um esforço para a melhoria. Aqui nós colocamos também em modo de 2 eixos, em que na horizontal nós colocamos consciência e inconsciência dos nossos gaps, ou falhas ou limitações, e na vertical nós colocamos o eixo vertical, aquilo que corresponde à qualidade, e então no eixo horizontal o aspecto inconsciência ou consciência de um determinado tipo de comportamento, e na vertical defeitos e qualidades. Isso define 4 regiões, e nós vamos agora mostrar ou ilustrar o que ocorre no processo de desenvolvimento, no processo de crescimento pessoal. Do quadrante 1, que corresponde à inconsciência das nossas limitações e defeitos, para poder passar para a região 2, que é a consciência dos próprios defeitos, nós temos que ter algum conhecimento, alguma informação, mas isso só não basta. Para passar de 1 para 2, é necessária uma aceitação pessoal dessa limitação, desse defeito ou dessa falha no comportamento. Bom, agora, para podermos passar da consciência das próprias qualidades, então partindo de uma região em que nós temos consciência de que temos falhas ou defeitos, para partir para essa região é necessário um trabalho, um esforço permanente. Para passar daqui para cá, a primeira coisa que nós precisamos ter é boas disposições, as disposições de mudança, dispor os meios necessários para passar de 2 para 3 e começar a praticar, a esforçar-se, como nós falamos das virtudes ou dos bons hábitos, que se arraigam, vão se desenvolvendo na medida que há prática. Agora, de 3 para esse outro quadrante, de 3 para 4, que em 4 nós temos a inconsciência das qualidades. Isso é interessante. Quando nós ganhamos hábitos, quando nós ganhamos uma capacidade, ela nos torna mais tranquilos, agimos mais facilmente, com maior tranquilidade. Essa passagem de 3 para 4 exige da nossa parte um esforço continuado. Quando se ganham os hábitos, na verdade os hábitos facilitam a nossa vida, nos levam a ter qualidades, fazemos as coisas com maior facilidade e praticamente nós já fazemos quase sem pensar. Portanto, toda mudança comportamental ou desenvolvimento de competências exigem 3 coisas. Saber onde é que nós temos que mudar, querer, de fato não basta saber, é preciso querer, e somente saber e querer também não é suficiente, é necessário fazer. E o fazer é a prática constante das atitudes de qualidade para essa transformação ou melhoria do nosso comportamento, para desenvolver atitudes de mudança. E essa atitude de mudança pode nos ajudar muitíssimo na confecção, na elaboração do projeto de desenvolvimento pessoal, que é o foco, o objeto dessas conversas que nós estamos tendo aqui nas nossas aulas sobre o plano ou programa de desenvolvimento pessoal. Nós estamos indicando fazer uma avaliação com um questionário, com algumas perguntas, com algumas competências. Então, no caso, nós temos a competência 1, reflexão e análise.
elaborei uma série de questões para a gente indicar. A é sempre, B quase sempre, C é a coluna do algumas vezes e o D raramente. Então você preencher com calma cada uma dessas perguntas, porque vai ser a análise da competência número 1, reflexão e análise, que é a capacidade de pensar, de decidir, elaborando um sistema de pensamento que nos ajude a transformar o nosso modo de desenvolver o trabalho. As perguntas são: tenho capacidade de observação? Sei adequar-me aos fatos e evidências? Estudo o porquê e o para-quê dos acontecimentos? Verifico as causas dos problemas? Tenho visão de conjunto? Tenho capacidade de passar do geral para o particular e vice-versa? Penso antes de decidir? Busco assessoramento para o meu desenvolvimento pessoal? Você vai preenchendo em cada linha aquilo que você veja que é o que está acontecendo com mais frequência. Então, preenchendo A, B, C ou D, nós temos aí, em cada um desses pontos, nós podemos ver através da pergunta se coincidiu com a letra D, raramente, ali você tem um ponto fraco que vai ser preciso trabalhar para poder desenvolver essa competência que nós estamos chamando de reflexão e análise, absolutamente necessária para qualquer tipo de atividade profissional. Nós ficamos por aqui e depois, numa sequência, nós vamos desenvolver melhor esse aprofundamento sobre as competências pessoais.